Quando eu sou de família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que virada épica ontem, hein? Bom, vamos começar falando sobre Endrick e uma bolada que o Palmeiras vai receber. Isso porque o garoto fez mais um gol ontem na Libertadores e contabilizou mais uma meta batida junto ao Real Madrid. Com o gol de ontem, o Real Madrid vai pagar mais 2,5 milhões de euros. Olha, a negociação entre Palmeiras e Real Madrid por Endrick já está em 46 milhões de euros. Vai bater os 60 tranquilamente, né? Palmeiras então já tem 256 milhões de reais no bolso por conta dessa venda de Endrick que vai só em junho para o Real Madrid, mas que vai continuar gerando muito custo. Vai trazer ainda muito lucro para a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Um jogo ontem magnífico, que virada épica. Estávamos lá no Anexo Burn, olha a nova camisa da Copa EP. Sábado começa a Copa que é Parmeira, a quinta Copa que é Parmeira. Mais informações, sigam esse Insta lá, Fut7 do Aqui é Parmeira, tá bom? Bom, rapaziada, falar um pouquinho sobre o jogo ontem, mas antes eu quero destacar que o Independiente Del Valle disputou 32 jogos na sua história, dentro de casa, no Equador, na altitude, pela Taça Libertadores. Dessas 32, rapaziada, eles só perderam 2. É um time quase imbatível dentro de casa, na altitude. E adivinha para quem foram as 2 derrotas desse time equatoriano? Sim, para o Palmeiras. O Palmeiras venceu 2 vezes que pisou em solo equatoriano jogando contra o Del Valle. É uma marca incrível. Vamos falar sobre a escalação, né? Começou uma escalação que não agradou quase a ninguém, principalmente a mim, com novamente 3 zagueiros e o Marcos Rocha sendo o zagueiro, fazendo aquela dobradinha com o Mike, não aguento mais. Enfim, a insistência no Veiga, depois de falar que a culpa do Veiga estar mal é do técnico, porque precisava dar um descanso para ele, e começa com o Veiga. Veiga faz mais uma péssima partida, então começou errado, não tinha como dar certo. O Palmeiras começou tomando um baile, tava 2-0, mas poderia ter terminado o primeiro tempo 3-4-5. Mas Endrick entrou em ação, fez aquele gol no finalzinho, no último lance do primeiro tempo e trouxe sobrevida. E aí daí em diante, Abel Ferreira, ele toca na cabeça de qualquer atleta, né? Ele mudou o time, seja com as peças que ele substituiu e também psicologicamente que ele entrou na cabeça de cada atleta. E o Palmeiras então conseguiu essa virada épica. Com os primeiros gols com a camisa do Palmeiras, Lázaro e Luiz Guilherme fizeram os gols que o Palmeiras precisava para somar os 3 pontos e liderar de forma isoladamente o grupo da Libertadores. Olha, eu quero falar sobre o Luiz Guilherme, né? Principalmente ele e o Estevão. Não dá para esses caras não jogarem pelo menos quase que um tempo inteiro, né? Esses meninos, se não tiverem de titular, eles têm que entrar o mais rápido possível. O Estevão é muito jogador, já tá demonstrando uma maturidade muito grande. E o Luiz Guilherme, quando ele atuar de meia, ele vai ser o substituto à altura do Rafael Veiga. Anota aí, rapaziada. Nós temos 2 joias pesadas na base, que já são realidade do profissional. Abel, coloca mais o Estevão e o Luiz Guilherme. E o Abel, ele não tem condições, né? Abel, ele chegou, rapaziada, a marca de 44 jogos pela Libertadores da América, se tornando isoladamente o técnico que mais dirigiu o Palmeiras. O maior técnico da história se chama Abel Ferreira. Ele erra às vezes, ele é meio teimoso com algumas táticas também, mas ele é o maior. E agora o segundo colocado, Felipão, fica a um jogo de distância, 43. Essa é a tabelinha, com Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão e Celso Rutti fechando aí a lista. Então, tivemos depois do jogo também um desabafo de Rafael Veiga, admitindo a má fase do Verdão, dele com a camisa do Verdão, e diz que está se dedicando para melhorar. Então a gente espera que Rafael Veiga volte a melhorar, porque é um craque de bola, ídolo do Palmeiras, joga muita bola, então por isso que a gente sempre cobra, que é um jogador que precisa se doar mais e precisa demonstrar uma qualidade maior dentro de campo, não é mesmo?
Vamos falar sobre o novo Suárez, atacante da seleção uruguaia e também do Liverpool do Uruguai, Luciano Rodrigues. Segundo o jornal AS, é a peça que o Palmeiras quer para substituir Endrick. Bom, vamos lá, rapaziada. Ele é um jogador muito visado, é muito novo. Ele já tá na seleção de Bielsa. Então, assim, tudo bem que ele já falou que gostaria de jogar no Palmeiras, inclusive aqui no Brasil. Mas é muito difícil o Palmeiras conseguir trazer um jogador desse que já tem uma porta aberta lá pro futebol europeu. Porque ele se destacou muito cedo no Liverpool e ele já é da seleção. Então, assim, dificilmente o Palmeiras conseguiria fazer uma negociação desse porte por conta dele já estar na seleção uruguaia, que é um porte de vitrine muito maior do que Colômbia, Paraguai, Chile, enfim. Uruguai e Argentina, a partir do momento que o jogador vai para a seleção, e ele é pequeno ainda, né? Ele tem uma idade baixa, que é vitrine dos olhos do futebol europeu, aí é muito difícil um clube sul-americano fazer essa contratação, não é mesmo? Vamos falar sobre ganhar dinheiro. Eu fiz uma fezinha para Libertadores de hoje e Copa Sul-Americana. O que você acha dessa aqui, lá na Stake.com? Barcelona de Guayaquil contra São Paulo. Coloquei Barcelona ou empate. Fortaleza e Boca Juniors ou empate. Juntando essa duplinha aí de 1,65 com 1,75, você pode até fazer individual, mas na dupla tá pagando 2,89, ou seja, com R$550 aí eu posso fazer 1.000 de lucro. É lá na Stake.com, sempre utilizando o código opcional PARMEIRA, igual você vê aqui ao lado, que você pode ganhar até R$500 de bônus no seu primeiro depósito. Vou falar sobre John Textor porque a gente tem que expor aqui. Não adianta, muita gente fala, mas não tem que falar do John Textor, eu até concordo com essa opinião. Mas tem coisas que a gente tem que falar, tem que bater, porque a gente tem que defender a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque ele fala muito do Palmeiras, muito. E para leigos, podem achar que o Palmeiras está sendo beneficiado. Bom, vamos lá. O juiz, que segundo o Textor, estaria envolvido aí nas propinas e tudo mais, ele nunca apitou jogos da CBF. É isso mesmo que você está ouvindo. Nunca atuou em jogos da CBF. Quando ele fala que foi um jogo da terceira divisão, é da terceira divisão do Campeonato Carioca. John Textor, nós estamos perdendo tempo com terceira divisão do Campeonato Carioca. É sério isso? Tá de sacanagem, né? Olha, passou vergonha de novo, não é mesmo? E olha que time chorão, velho, porque o Botafogo tá pedindo pra CBF não escalar Rafael Claus contra o Flamengo nesse final de semana. Como chora esses caras, velho? Como chora, meu Deus do céu. Bom, pra finalizar, vamos falar de uma negociação que pode acontecer futuramente aí, porque 3 grandes clubes do futebol europeu estão de olho em Luiz Guilherme. Trata-se de Liverpool, Bayern de Munique e Arsenal, segundo Fabrício Romano. Esses clubes estão sim observando a joia do Palmeiras. Não tem proposta ainda, mas em breve devem fazer alguma proposta para o Palmeiras. Ao contrário de Estevão e Endrick que saiu por 60 milhões de euros e Estevão deve sair por 60 milhões de euros. Luiz Guilherme deve sair por um valor um pouquinho mais baixo, mas beirando os 40 milhões de euros. Se o Palmeiras utilizar ele mais um pouquinho, esse menino não dura muito aqui no Brasil. É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e avante palestra!